O ex-deputado federal, ex-senador e atual prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira, morreu aos 82 anos em Maceió. Bio de Lira, como era conhecido, é pai do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos relembrar algumas coisas a respeito desse personagem? No Plantão do Meteoro com a nossa Daiane Oliveira. Bora lá! Bora, Dai, vamos relembrar um pouquinho sobre este personagem, pai de Arthur Lira. Vamos. Para começar, né, a gente tem que entender, inclusive, que a maior parte dos políticos que nós temos hoje no Congresso e Senado são, inclusive, descendentes de nomes, né, grandes nomes da política. A política brasileira, infelizmente, ela não vem se renovando, né, e o pai do Arthur Lira, sim, é um ex-deputado, um ex-senador, e a gente aqui no Nordeste conhece bem essa dinâmica, né, da dinastia, da oligarquia dos políticos, né, do coronelismo, que infelizmente ainda sobrevive muito no Nordeste, sobretudo em municípios dos interiores. Mas isso não quer dizer que só no interior não, tá? Até algumas capitais a gente ainda tem isso. Então, o Arthur Lira e a sua família, né, a família Lira ainda é uma dessas famílias. Eu vou pedir para você, Ana, por favor, para chamar a matéria, né, que traz sobre o falecimento do pai Arthur Lira, que já estava desde o ano passado, desde dezembro, no hospital, mas ele se reelegeu. Ele era prefeito, né, do município, mas ele, infelizmente, veio a óbito. E, realmente, né, o Arthur Lira vem recebendo solidariedade de todas as pessoas do cenário político, mas o Bio, ele tinha uma característica, ele era um pouquinho diferente do pai, do filho, viu? Ele não pegava tanto ar quando alguém chegava e questionava sobre uma denúncia, sobre alguma irregularidade, não. Então, a gente vai lembrar sobre o que era essa personalidade do pai do Arthur Lira. Por favor. Bora lá. E hoje pela manhã morreu o pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O nome dele é Benedito de Lira. Benedito de Lira era conhecido como Bio e era prefeito da cidade de Barra de São Miguel, lá em Alagoas. O Bio estava com a saúde debilitada desde 2023. Ele, inclusive, passou mal e desmaiou naquele dia, né, durante a posse dos deputados daquele ano, né, os deputados que foram eleitos em 2022, houve a posse em fevereiro de 2023, ele passou mal e desde então estava tendo acompanhamento médico e infelizmente veio a falecer hoje. O Benedito de Lira nasceu em 1º de maio de 1942, em Junqueiro, lá em Alagoas mesmo. Era formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e ele iniciou a carreira política lá na cidade natal dele, quando se elegeu como vereador. Isso aconteceu em 1966. Em 1983, o Bio deixou a política municipal e foi eleito como deputado estadual de Alagoas e ocupou essa cadeira até 1995. Em 95, ele assumiu o mandato na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, onde permaneceu até 2011, e em 2011 ele se tornou senador por Alagoas. No ano passado, em 2024, o Benedito de Lira foi reeleito prefeito de Barra de São Miguel, ao conquistar 68,12% dos votos válidos. Isso equivale a 4.563 votos contra Floriano Melo, que obteve 31,88% dos votos. A gente, né, fica aqui, né, a favor da família, né, que deve estar nesse momento difícil. Manda aí uma força toda para a família do presidente da Câmara, Arthur Lira, passando por esse momento difícil. Pois é, Ana. Quem assume, né, a prefeitura de Barra de São Miguel, inclusive é uma pessoa muito próxima aí à família, que já trabalhou e já vinha trabalhando com o pai do Arthur Lira, né, com o Bio, que é o Henrique Alves Pinto, e ele também, logicamente, do PP, assim como os Lira, e ele é considerado como uma pessoa que tinha uma certa lealdade ali ao prefeito, né, porque já vinha trabalhando e já foi secretário na primeira gestão de Benedito em Barra de São Miguel, então é alguém próximo. Detalhe é que, para o Tribunal Superior Eleitoral, o patrimônio declarado do novo prefeito, agora que assume,
era um patrimônio de R$477 mil, e mais ou menos, aproximadamente, a gente vai acompanhar depois no final da gestão, né, como esses números eles continuam, inclusive porque é possível aí uma tentativa de reeleição. E por que eu estou falando isso? Porque em Alagoas, né, o Ministério Público, com muita frequência, acompanha os valores de aumento de todos os prefeitos, e é interessante como se enriquece sendo prefeito de uma cidade pequena em regiões como a do Nordeste, viu? E, dito isso, a gente vai mostrar a foto da família Lira, que é a foto do Arthur Lira, dando um beijo no pai. Logicamente, ele, né, salva o pai, diz que o pai é um grande exemplo. Foi, logicamente, aquela pessoa ali que ele mostrou que é a política. Para quem não prestou atenção, acho importante a gente lembrar que o pai do Arthur Lira foi vereador num processo que foi um processo da ditadura militar, tá, gente? E um político durante a ditadura que não seguisse, né, os comandos ditatoriais era perseguido, exilado. Quem era contra a ditadura era expulso. Então, eu não estou dizendo que ele votava a favor da ditadura, não estou dizendo que ele estava do lado da ditadura, não isso, mas que é só importante demarcar, às vezes, né, as posições que determinadas pessoas seguem. E, né, só nessa declaração do Arthur Lira, ele diz que o pai, né, logicamente, é uma grande referência, e ele fala sobre o sentimento de vazio, de dor e tristeza que toma o seu coração. E, né, lembra, né, do seu legado, que é um dia de trabalho duro e honradez. E aí, Ana, eu vou te pedir para mostrar que o UOL já fez uma matéria que foi bem interessante, sabe por quê? Porque o que a gente vê hoje de farra dessas emendas, farra de dinheiro público sendo destinado para alguns municípios, a gente teve também com Barra de São Miguel. E a gente teve uma jornalista, né, que foi para a Barra de São Miguel ver essas obras que foram destinadas de dinheiro público. Inclusive, tem uma obra que teria sido destinada mais de R$900 mil, e o prefeito, o pai do Arthur Lira, ele sequer sabia que obra era essa, mas foi destinado para essa obra quase R$1 milhão. Olha que situação. Bora lá. Do município junto comigo, e aí eu perguntei do mirante, ele falou, não, é aqui, o mirante é aqui. Você não tinha percebido? Eu não sabia. Vamos ver como é que é o mirante no momento atual. O que a gente está vendo é uma cena triste de um terreno sem pavimentação nenhuma, com uma casa velha, uma parede cheia de bolor, uma cerca quebrada em primeiro plano e em segundo plano, e, enfim... Tem saco de lixo, tem resto de coco, a cerca não está reparada, ela está quebrada, era um lugar largado, e essa casa tem uma construção assim, onde o prefeito estava almoçando com a equipe de limpeza da cidade, os garis. Era uma homenagem aos garis, com distribuição de cesta de alimentos de São João, né, porque era um festejo de São João. E o secretário de Obras e Infraestrutura do município da Barra de São Miguel estava lá também. E aí eu fui conversar com o secretário, entender melhor a aplicação das emendas, ele falou, não, é aqui, o mirante é aqui. Você não tinha percebido que aquilo era Eu não tinha percebido, porque não tem porque nada... não dá para perceber mesmo. Não tem nada de turístico, enfim, é um lugar que está totalmente largado. Até aqui não teve nenhum tipo de reparo feito nesse lugar. O que eles dizem? Que vai começar ainda, é isso? Eles dizem que ainda vai começar. A assessoria do Lira diz que o projeto já está aprovado, né? É uma emenda aí de quase R$435 mil. Isso está aprovado na Caixa, o projeto está aprovado, mas está esperando a licitação na Prefeitura da Barra de São Miguel para começar a obra. Quando tem atraso em licitação, a gente sabe o que acontece com o valor da obra em geral. Vamos ver se isso vai acontecer lá. Agora, essa não foi a única emenda que você correu atrás. Você fez um emenda tour lá por Barra de São Miguel, né? Ficou caçando os lugares que tinham recebido emendas parlamentares. Você não se limitou ao mirante. O que mais que você andou fazendo lá em Barra de São Miguel? Não, eu fui percorrer a rota das emendas, né? Fui indo, passando de uma em roteiro uma. turístico novo que tem lá em Barra de São Miguel. Para ver onde é que estavam. Enfim, Barra de São Miguel, apesar de ser uma cidade pequena, é privilegiada, recebe muito recurso.
do filho do prefeito, e não só dele, mas sobretudo dele. Eu vi o centro de convenções, eu vi uma praça que teve reforma, etc. Eu fui atrás de uma emenda que prevê a construção de um terminal lagunar, né, que é descrito nesse documento oficial como a construção de calçada, iluminação, sistema de drenagem. Já ouvi esse texto antes. Onde serão realizados espaços e eventos de lazer, entretenimento. É bem parecido com o do Mirante, mas é uma emenda que vale mais que o dobro da do Mirante, quase R$1 milhão, 960 mil, também de 2022, também o último ano do governo Bolsonaro, aprovada pelo Arthur Lira. E onde fica o terminal E lagunar? aí eu fui atrás, onde fica, porque não tem o endereço, não tinha o endereço na descrição do documento. Então eu comecei a perguntar para os moradores, onde é o terminal lagunar? Aí eles começavam a se enrolar, indicavam um caminho, eu ia em direção. Chegava lá, perguntava, a pessoa não sabia, perguntava para o lado, para o outro, indicava uma direção. Ninguém tinha ouvido falar do E terminal assim lagunar. eu fui indo, rodei a cidade, perguntei para 5 pessoas diferentes onde que era o terminal lagunar. Não encontrei, e encontrei então o prefeito Benedito de Lira, o Bill, na casa dele. Tem até uma fotinho aí para mostrar. Bill de Lira e uma popular que invadiu a casa do prefeito. E a gente E o sentou para bonezinho da conversar, Nike, enfim, né? longamente, ficamos lá conversando na casa dele, e eu perguntei em dado momento para ele sobre o terminal lagunar. Onde fica o terminal lagunar? E ele, hã? Hã? Eu falei, o terminal lagunar. Hã? Ele falou, o quê? O que é isso? Eu falei, a emenda do Arthur Lira, quase R$1 milhão, o terminal lagunar. Quê? Ele não sabia onde era o terminal lagunar e falou, ele se recostou assim na poltrona e falou, esquece isso, minha filha. E você esqueceu, não, né? E aí eu não esqueci, tô aqui contando que ele falou que não sabia do que se tratava. Quer dizer, Nike não, deixa eu fazer só essa correção, Viana, do New York Yankees, antes que eu tá. esqueça. Mas eu vi logo o NI e já foi. Mas, gente, foi, né, onde fica o terminal lagunar? Não existe terminal lagunar, né? Esquece isso, minha filha. O conselho que o Bill deu para a jornalista, que maravilha. Também adoro as perguntas irônicas do Toledo, sim, fazendo um rastro aí do dinheiro do Arthur Lira, das emendas, né, aprovadas pelo Arthur Lira e dos amigos, tem muita coisa. A gente tem agora o Arthur Lira, inclusive, no final do ano, agora ele estava pedindo desbloqueio de 4,2 bilhões das emendas que foram bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal, na figura, né, diretamente do Flávio Dino. A gente tem aí algumas questões muito sérias, inclusive a saída, né, do Lira da presidência da Câmara. A gente vai acompanhar como isso vem acontecendo, mas é peculiar, né? E que pena, a gente deixa aqui um abraço para, né, todo mundo conhecer ao vivo. Certamente a cidade vai né, sofrer um pouco o que acontece, mas a gente vai ter a continuidade do seu trabalho aí com o seu braço direito, que segue como o prefeito, inclusive o cargo de vice-prefeito, agora figurativo, e vai ser ocupado pelo presidente da Câmara dos Vereadores do município. É isso, Ana. Dai, vamos começar do começo, sim. Né, primeiro, antes de mais nada, obviamente a gente sente muito no âmbito pessoal, né, pela perda do pai, do Arthur Lira. Ok, sim, claro, obviamente. No entanto, é preciso que a gente olhe para a relação entre Arthur Lira e seu pai, porque ela evidencia, ou ela nos leva a refletir, mais que isso, né? Ela nos leva a refletir a respeito da importância fundamental da gente olhar muito bem para as emendas parlamentares, para a gente saber para onde vai esse dinheiro, o que é feito com esse dinheiro, porque de fato este é o grande assunto do momento. Então não dá para imaginar também que com a partida, né, do Bill se apague, né, essas relações e se apague essas histórias, né, onde fica o terminal, não faço a menor ideia, a quantidade de dinheiro que vai para essas obras que não acontecem, vão começar amanhã, vai começar depois, ninguém sabe onde fica, ninguém sabe onde
e este é um assunto de suprema importância para o país. E é este tipo de situação que está relatada aí que diz para a gente por que é tão importante bloquear essas emendas todas até que os esclarecimentos devidos sejam prestados. E por que não dá para levar essa coisa toda de emenda na palhaçada que está sendo levada até então? Ah, não, deixa aí, deixa dinheiro na nossa mão, ó, confia, tá? Que ó, vou pôr ali num lugar, um negócio super legal, depois te conto, tá? Depois não dá. Então é preciso, de fato, olhar para essa relação, porque nesta relação temos aí pedaços de uma relação muito maior, que não é só entre Lira e seu pai, mas é entre, né, Congresso, de forma geral, e os recebedores aí dessas emendas todas, que, né, a gente precisa de um pouquinho mais de informação, né, gente, a respeito disso. Sim, só na base da confiança, eu vou te dizer que não está dando, não. E, Ana, se você me permite lembrar uma coisa, a gente trata, às vezes, o dinheiro público como público. Ah, é dinheiro público, mas o dinheiro público é nosso dinheiro. Aí você imagina, né? É nosso, literalmente nosso, né? E aí você imagina quanto de assistência você consegue dar para uma população de um município pequeno com R$1 milhão praticamente, sabe? Quantos mirantes você constrói com R$500 mil? Então é importante a gente trazer esse pensamento. Eu tava olhando uma discussão agora à tarde na Globo News, eu não vou lembrar os dados agora de cabeça, mas era uma separação, assim, de para onde foram os dinheiros de emendas, né, num determinado recorte, assim. E era, assim, da casa dos bilhões para shows e eventos e essas coisas, e, sei lá, milhão, né, pouquinhos milhões ali para caixa d'água, que era o item mais útil que tinha na lista, assim. E dá para notar mesmo na separação e na destinação desse dinheiro, quantos deles vão para atividades, primeiro, que possam agregar muito público, possam servir como palanque, que possam servir como propaganda, e que também vão para... Bom, a gente já faz tempo que a gente está falando dessa história, né, dos shows superfaturados, né? E para onde vai esse dinheiro? Será que esse dinheiro vai todo para o show de fato? Enfim, aí tem dinheiro andando em mala aqui para lá também. Então, assim, é fundamental, de fato, e essa é uma história que não dá para a gente parar de falar, não dá para a gente esquecer, embora eles estejam tentando, assim, com muito afinco, de não, deixa para lá, estamos destinando aqui tão bem, né? Enfim, não, imagina, o pessoal do executivo não sabe o que fazer com esse dinheiro, deixa com a gente, que nós conhecemos os rincões deste país muito profundamente, e tenha certeza que esse dinheiro vai sim parar nos rincões. Ah, vai parar nos rincões. Eu vou te dizer os rincões de onde esse dinheiro vai parar. Mas não vou não, porque não é hora para isso ainda. Estou me segurando para não dizer os rincões do tempo. Daqui a pouco o telefone vai tocar, Bruno aparece aqui, sabe? Então, vamos lá. Nada disso que eu falei é sobre Arthur Lira, tá? Estou falando de forma geral sobre emendas parlamentares, tá? O pessoal estava lembrando ali que Arthur Lira gosta de tirar coisa do ar, tá? Então, nada disso é sobre Arthur Lira. É muito importante pontuar mesmo. Beijo, Bruno. Ficamos por aqui. Ficamos. Antes que dê mais dor de cabeça para o nosso advogado. Voltamos em instantes. Eu espero.